Pai, obrigada pela tua graça, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Como é bom estarmos aqui. Por favor, continue conosco. Aquieta os nossos corações. Continue a nos encher de força, de alegria. Aquele que entrou aqui triste, Senhor, sairá daqui alegre, animado, posicionado, com força para romper em fé e permanecer no propósito. O nosso Deus é competente, então não andaremos cabisbaixos, tristes, abatidos, como se não houvesse futuro. Não, Senhor, nos movemos debaixo de uma esperança redentora. A redenção para nós, essa é uma boa notícia nesta manhã. A redenção para nós, a alegria para nós, a cura para nós, a esperança para nós, a vida para nós, a saída para nós. Tinha tudo para dar errado, o Senhor fez tudo dar certo. Aquela cruz nos redimiu. Aquela cruz mudou a nossa história, a nossa sentença. A culpa era nossa, Deus. E o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz está sobre ti. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Obrigada, Jesus. Essa verdade nos fortalece e nos dá a oportunidade de redenção nessa manhã. Nós podemos mudar de ideia outra vez. Tomar uma decisão errada e tomar a decisão certa. Nós escolhemos tomar a decisão certa. É por isso que saímos da cama e viemos aqui. Obrigada por nos receber. Como é bom estar na mesa do banquete. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa manhã eu quero partilhar uma palavra que está em Mateus capítulo 26, a qual eu peço que você abra comigo, por favor. Mateus capítulo 26. Leia comigo a partir do versículo 20. Leremos 5 versículos, do 20 ao 25. Mateus capítulo 26. Do versículo 20 a 25. Aleluia. Diz assim o texto bíblico: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu? Senhor, sou eu? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Jesus, fale conosco mais uma vez, através dessa palavra. Muito obrigada. Queridos, enquanto eu meditava para mim mesma nessa reflexão, eu sou compungida a trazer nessa manhã uma temática dentro desse contexto muito simples, mas ao mesmo tempo muito desafiadora. Sou eu, Senhor? É sobre isso que eu quero falar. Sou eu, Senhor? Você pode dizer essa frase? É muito interessante que quando nós lemos esse texto, nós percebemos alguns aspectos muito claros
dos personagens que estão aqui. E são raras as vezes em que nós paramos para avaliar e analisar a pessoa de Judas. Mas numa época como essa, é necessário avaliar a pessoa de Judas, porque ele é um protagonista na cena da redenção. Judas não é um figurante, Judas é um protagonista. Judas não é alguém que está ali na cena só para observar. Judas faz alguma coisa. E ele não só faz alguma coisa, como a sua atitude é determinante para o desenrolar dos próximos capítulos, das próximas cenas. Mas seja sincero e seja sincera comigo. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós temos facilidade de nos identificar com Pedro. Amém ou não amém? Temos facilidade de nos identificar até com Tomé, o que duvidou. Nós temos facilidade de nos identificar com qual mais dos discípulos? Barnabé. Nós temos facilidade de nos identificar com qualquer outro discípulo menos. Ninguém quer ser o traidor. Ninguém admite ser o traidor. Ninguém deseja estragar a cena. Todo mundo quer estar bem na fita. Todo mundo quer ser o Pedro, ainda que tenha que traí-lo 3 vezes, mas depois as coisas se ajustam. Afinal, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Nós argumentamos para poder aliviar a nossa natureza adâmica. Não, quem sabe Tomé, mesmo ter ele duvidado, não, depois as coisas ficaram bem, porque afinal o mestre lhe encontrou e disse: Tomé, vem e toque no meu lado, toque no outro também e observe. E há um grande impacto sobre essa pergunta. Sou eu, Senhor? Imagine que Jesus está sentado à mesa, está com 12 pessoas. E eu às vezes imagino a pessoa de Jesus e eu percebo no seu caráter, nas suas características, nos seus atributos, lendo os evangelhos, que Jesus tinha um olhar penetrante. Jesus tinha um olhar que podia passar um raio-x. Ele te olhava e ele sabia quem você era, porque ao te olhar, ele te via pelo lado do avesso. Jesus te conhecia. Jesus olhava para ti e o olhar dele arrancava a tua máscara. E você não precisava justificar, porque ele já sabia. E você não precisava fingir, porque ele já sabia. E você não precisava representar, porque ele já sabia. Ele disse a Natanael: antes de você chegar aqui embaixo da figueira, eu fiz o quê? Te vi. E Natanael tenta até se impressionar. Ele disse: porque disse que te vi, agora estás a acreditar que eu sou Messias. Jesus também. E até quando ele é um pouco grosso, até talvez mal educado, nós diríamos, na nossa sociedade de hoje, ainda assim eu o amo, porque ele é atraente. Ele é apaixonante. E tudo que sai da boca dele é para mudar alguma coisa. Tudo que sai da boca de Jesus é para colocar ordem no meu caos. É para trazer direção. Queridos, todos os dias eu digo: Deus, me protege da minha vontade, porque ela é perigosa. A nossa vontade é perigosa. É muito bom nessa manhã saber que você não está no controle. É muito bom nessa manhã entender que existe alguém que está com a mão estendida e está te dizer: me dá a chave de todos os quartos. Não me dá só da sala de estar onde está tudo organizado. Me dá da oficina. Me dá da despensa que está tudo desorganizado. Me dá da lavanderia, onde tem roupa na máquina, roupa no cesto, roupa fora. Me dá. Me dá as chaves do cofre, onde você guarda o que é valioso para ti. Tudo eu quero. E não existe uma possibilidade de você viver o sobrenatural de Deus sem lhe entregar todas as chaves, sem lhe entregar tudo. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa negociar tudo. E nessa manhã eu preciso olhar para a tua vida e dizer: você é tudo que tem que ser entregue para Ele. O teu carro não é importante para nada, para missões, para abençoar isso. Não. Jesus quer você.
dízimo é importante? Mas ainda assim, não se compara a você para Ele. Você nasceu para Ele. Ele quer você. Ele ama você. João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nessa mesa, ao conversar com os discípulos, uma das coisas que me chama a atenção é que Jesus partilha da sua dor. Espera aí, o Filho de Deus? Mas sim, Ele era 100% Deus, mas é também 100% homem. Deus poderia redimir o mundo num estalar de dedos, mas Ele escolheu alguém para nascer de uma vez. Deus deu uma família para Jesus. E então Ele cresceu. Ele cumpriu cada etapa do processo, porque sem processo não há progresso. E então Ele cresceu, Ele aprende a fazer mesas. Eu imagino que toda vez que Jesus segue José na floresta para cortar mais uma árvore, o caráter de Jesus é mais lapidado ainda. Cada dia da sua existência é preparado para que aos 30 anos Ele começasse o que em 3 anos resolveu a nossa existência a Deus. Uma possibilidade de redenção. Mas em cada momento Ele era preparado para a grande missão. Até para essa dor. Nesse ambiente na mesa, Ele estava pronto. Eu não sei se você já experimentou a dor da traição, mas muito mais do que a traição, e a traição é uma dor que penetra a alma do ser humano. Ela vai lá no fundo e ela gruda, como dizem os brasileiros, ela cola nas paredes da tua alma. Para desfazer é muito trabalho. E só a graça de Deus para tocar o coração de uma pessoa que foi traída, para perdoar o traidor. Agora, pior do que a traição é você saber que a pessoa que vai te trair está a comer contigo. E pasme você, Jesus não descobriu que Judas ia traí-lo nessa manhã, neste dia ou nesta tarde. Não. Jesus sabia desde o começo. Mas ainda assim, na multiplicação dos pães, Ele acompanhou. Vamos a Samaria, Judas está lá. Eu vou lavar-vos os pés, Judas também. Eu quero treinar vocês para continuarem, Judas também. Olha, nos deram aqui um dinheiro, vamos guardar. Judas também está a guardar o dinheiro. Inclusive autores que dizem que ele era o tesoureiro. É por isso que ele sentiu-se escandalizado quando aquela mulher, ela lava os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Judas começa a fazer as contas. Alguma coisa estava errada desde o começo. Mas a beleza está na pessoa de Jesus, que é o protagonista desta cena. Independentemente do traidor que se senta à mesa, Jesus não muda a rota. O propósito de Jesus não é alterado na traição de Judas. Isso é escandaloso para mim. Essa verdade precisa lesionar a nossa alma. Essa verdade precisa escandalizar-nos, porque Ele é apesar de nós. Ele faz apesar de nós. Ele move e se move apesar de nós. Ele partilha a sua dor com pessoas que talvez Ele entende que nunca entenderão completamente. Mas ainda assim, Ele os ensina. Porque também há lições na partilha da dor. É por isso que às vezes ao partilhar a dor, não devemos ser egoístas, achando que não, mas eu vou me expor demais, mas não sei o que não. Você pode se expor no limite. Entender sempre até onde você vai, até o que você fala. Porque às vezes até no partilhar a dor, alguém está a aprender com a maneira como você está a lidar com a sua dor. Quando eu vi a forma como ele lidava com a dor, então eu fui impulsionado, eu fui inspirado a lidar com a minha dor também. Jesus partilha a sua dor e a comunidade cristã é boa para isso. Nós viemos aqui não como um aglomeramento de gente. Nós viemos aqui porque ao observar que alguém que tem uma história pior do que a tua está de pé, está a adorar, está a ofertar, está a dançar, está bonito, está a acordar, está a comer,
Porque a pessoa que eu observo a sofrer mais do que eu ainda não parou. Você não pode parar. Porque pastor Manuel Catala e eu ainda não paramos. E eu vou te dizer, temos tido motivos para parar. Há dias que dá vontade de falar, peraí, come on, por quê? Mas o Senhor diz, me observa. Observa como eu lido com a minha dor. Observa como eu partilho a minha dor. Ele poderia dizer, vocês 11, fiquem ainda. Judas, vai ainda ver se a samaritana está no poço. Para fazer o quê? Para confidenciar com os 11 e falar já da pessoa aqui. Só que isso viraria o quê? Fofoca. Jesus não tem tempo para isso. Jesus fala do motivo da sua dor. A traição de um amigo amado. O que dói em Jesus não é que Judas vai trair apenas. O que dói em Jesus é que ele é amigo de Judas. Não se sabe bem se Judas era amigo de Jesus. Porque você observa o movimento de cada discípulo e dá para perceber que Judas tinha interesses próprios. É isso que é perigoso. Ser parte de uma comunidade da fé e ter interesses próprios. Eu sempre falo disso. Nós estamos na igreja e sentamos todos assim e olhamos para cá. Na igreja antiga havia uma cruz à nossa frente. Lembram disso? Havia uma cruz à nossa frente. Agora nós temos o telão. Mas se tu percebeste, quando nós estamos a adorar, olhamos aonde? No telão onde passa a letra, no telão onde passam os versículos, no telão onde tem um tema. Por que estamos todos a olhar para o mesmo tema? Para que todos possamos desenvolver essa mentalidade que nos conecta ao motivo de estarmos sentados à mesa. Eles começaram a entrar em crise e começaram a perguntar. Jesus disse, alguém vai me trair? E o versículo 22 diz que Jesus ficou contristado. Eles, na verdade, ficaram contristados. Essa palavra, ela vem de tristeza. Tomado por uma tristeza profunda, contristado. Eu estou triste, eu estou tomado. E eles começaram a ficar tristes e a perguntar-se, sou eu, Senhor? Sou eu? Mas não era só a pergunta. A pergunta não é só sou eu. Não. Na verdade, eles não queriam dizer sou eu, Senhor. Eles também queriam dizer Deus me livre, Senhor. Deus me livre, ser eu o responsável por tal coisa. Eles começaram a perguntar, sou eu, Senhor? Agora, essa pergunta, ela é importante para nós. Jesus a responde em parte. Jesus não diz eu, Judas. Ele diz aquele que coloca, aquele que mete a mão no prato, diz a minha versão, aquele que coloca a mão no prato. Se você perceber, Lucas e também João, eles colocam de uma outra maneira. Aquele que coloca o pão. Imagino que nessa hora quem estava a fazer isso? Parece que é Judas, não é? Pois é. Mas ainda assim, Jesus fica por isso mesmo. Agora, como é que isso nos afeta? Você não é Judas, o teu nome é Judas? Eu também não sou Judas. Como é que isso nos afeta no dia de hoje? Como é que isso vem até nós? É justamente aqui onde está o perigo. Nós não somos os Judas que sentaram na mesa, mas a punição ou a redenção dos nossos atos hoje determina uma sentença. Se somos aqueles que permanecem e traem, ou se somos aqueles que permanecem, lutam e apesar de tudo dizem, Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? A pergunta aqui é, sou eu, Senhor? Essa pergunta ela é importante para nós, porque temos que nos perguntar, quando foi que a Ruth traiu o Senhor? Quando eu não honrei o meu pai e a minha mãe, eu traí o Senhor. Todas as vezes que você não honrou o teu pai e a tua mãe, foste a pessoa que pegou o pão e colocou aqui para molhar, na hora que ele disse, alguém vai me trair. Saímos daqui do culto, viemos aqui para o culto, saímos, fomos trair o mestre. Todas as vezes que matamos,
emocionalmente, literalmente, espiritualmente, ou nos matamos, nos destruímos, traímos o mestre. Porque ele disse o quê? Em Êxodo 20, do versículo 12 ao 17, ele coloca uma lei. Ele coloca uma direção. Ele coloca um caminho. E todas as vezes que eu fiz isso, eu traí. Então, peraí, pastora, eu me torno Judas quando eu descumpro a palavra? Te tornas. É assim que essa palavra é usada no contexto de hoje. É assim que ela te afeta. Mas espera aí, eu não vendi como moedas. Não vendeste como moedas, mas vendeste o teu propósito. Não vendeste como moedas, mas usaste a mentira ao invés da verdade. Traíste. E o que mais? Todas as vezes que adulteraste. Todas as vezes que adulteraste, foste o Judas. Porque ele disse, não adulterarás. No momento que você adultera, você está dizendo, não quero ser o Pedro que prossegue, eu não quero ser, não, eu quero ser o Judas. Eu quero trair a confiança dele, eu quero ser desleal. Ele não me basta, ele não me é suficiente. Quando foi que eu o traí? Quando eu furtei. Quando eu furtei. No começo da minha infância, para a minha adolescência, para quem conhece o meu testemunho já sabe, eu enfrentei algumas crises emocionais minhas por causa daquilo que eu observava. Então eu queria ser médica, ter muito dinheiro, abrir ONGs e tirar todas as crianças da rua. Porque na minha cabeça eu ia resolver um problema pessoal que eu estava a ter. Assim, menos pessoas a sofrer sairiam da rua e o meu pai teria menos trabalho para fazer, então ficaria mais tempo conosco. E eu não entendia por que o meu pai, todas as vezes ao sair de casa e nos despedir, ele tinha que dizer, se eu não voltar para casa foi uma honra ser vosso pai. Então eu queria resolver o problema de Deus, como se eu pudesse. Porque eu queria, na verdade, resolver um problema emocional, um problema meu. Eu vou resolver um problema meu, fazendo o quê? Devolvendo meu pai para casa, para que nós tenhamos nosso pai mais conosco, porque eu não entendia o privilégio que os meus pais tinham de servir outras famílias. Só que nessa época, algo muito interessante acontecia. Constantes e várias vezes eu vi a nossa família ter que ajudar com isso, ajudar com aquilo, ajudar com isso, ajudar com aquilo. Então eu não queria ser pastora. Eu queria ser tudo, menos pastora. É por isso que eu tentei ser atriz, tentei ser cantora de kizomba, tentei jogar futebol, tentei fazer negócio, tentei fazer tantas coisas. E bati na rocha com todas as tentativas. Fracassei. Eu fugia de Deus. E por que eu estou a contar isso? Por não compreender o que os meus pais estavam a fazer. E por ver os meus pais ajudarem muitas vezes outras pessoas. E eu me lembro de uma vez que nós queríamos comprar umas coisas. Eu e as minhas sobrinhas e pedimos dinheiro para ele. E ele não nos deu. Então me lembro de uma vez que ele deixou dinheiro no casaco do escritório. E eu entrei lá para fazer a limpeza. Os gatunos já estão a rir, já estão a entender o que é. Eu entrei no escritório para fazer limpeza no escritório. Você sabe o que eu fiz, não sabes? E eu comecei a descobrir que o meu pai, afinal, deixava dinheiro no bolso do casaco. E toda vez eu queria fazer questão de limpar o escritório. Eu não queria limpar o escritório. Eu queria o que tinha dentro. Eu fazia a coisa certa de maneira errada. E detalhe, havia um nível de arrogância tão grande dentro de mim que eu achava que era legítimo o meu roubo. Sabe por quê? Porque afinal, quando nós como filhas pedimos dinheiro para o pai, ele não nos deu. Agora já que esqueceu, quem sabe Deus permitiu ele esquecer esse dinheiro para nos entregar diretamente. Porque eu sou filha dele, amada, preciosa. E eu vou tirar o dinheiro. Até que eu comecei a entender
o que a palavra furtar significa. Todas as vezes que eu colocava a mão no bolso do meu pai, com um pensamento legítimo, já que ele não me dá, então ele deixou, então é legítimo eu tirar. Oh, meu Deus. Eu estava a fazer o quê? Atrair. E pasme você, eu estava a fazer catequese, ia ser batizada. Filha do pastor. Monitora da escola dominical. O 16 de Êxodo 20 diz: não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Meu Deus, quantas vezes traímos o mestre, sentado com ele, dando falso testemunho. E às vezes até nem nos perguntaram. O nosso ego. E quando te dá um microfone, fala, o fulano vai falar. O fulano vai falar. Ele tem as informações. Fala, você visto, né? Você já. Aquilo canso tá te falando, vai, isso, fala mais. Fala mais. Lá no fundo, você sente ou não sente o Espírito Santo a te dizer: isso que estás a fazer vai te dar uma rasteira. Estás a atrair o mestre. Não estás a atrair a pessoa em causa. Estás a atrair o mestre. Oh, queridos, nós traímos ao nosso mestre todo dia. E às vezes não é um furto no bolso do teu pai, mas é uma coisa simples. Mas era só uma lapiseira, não é tua. Mas eu até lhe ajudei. Estás a fazer a coisa certa de maneira errada. Mas ele até tem que me agradecer. Só essa frase já significa muita coisa. Isso não significa sobre a pessoa que está sendo lesionada. Isso revela um caráter não tratado por Deus e pela sua palavra. Queridos, não é fácil ser cristão. Não é fácil ser cristão. Eu tenho que confessar a vocês, igreja, às vezes dá um pouco de raiva. Dá ou não dá? Você fica assim a pensar. Minha vontade é de... Aí você olha para Jesus. E Jesus diz: alguém. E me parece que ele está calmo. Eu não vejo sacudindo as cadeiras como quando ele entrou em Jerusalém. Ele está dizendo: um de vocês. E a pergunta para nós hoje, ao caminhar para a finalização dessa reflexão, dessa palavra, dessa pregação hoje, é você? Sou eu. Cada um de nós tem que parar agora e dizer: Senhor, sou eu. E como é que eu entendo que eu estou a atrair o mestre? Observa o que ele não quer que faça. Observa na palavra de Gênesis, Apocalipse. Ele te disse: não faça. Queridos, não é fácil, mas todos os dias nós temos que levantar e dizer: Senhor, me ajuda de novo a ser santo. Senhor, peguei mais. Senhor, falei assim, eu estou todo atrapalhado. Senhor, te machuquei. Senhor Jesus, apóstolo Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, quando eu dou conta, eu já fiz. Não era o que eu queria, mas eu já fiz. Que miserável homem eu sou. Quem me livrará? Eu queria falar a verdade. Foi tão rápido, já ocultei. Eu queria não fazer. Foi tão rápido, meu Deus, já fiz. Eu queria ser, meu Deus. E ele diz: um de vocês, aquele que pega o pão. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para mim. Sou eu, oh Jesus, sou eu. Sou eu que não honrei como eu deveria. Sou eu que matei. Sou eu que adulterei. Sou eu que furtei. Sou eu que disse falso testemunho. Senhor, sou eu. E às vezes no quê? Na intenção de ajudar. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Leões, a mulher do teu próximo. Não falaste, mas achaste a mulher do teu amigo mais do que a tua. E às vezes você expõe isso dizendo o quê? Compra roupa lá onde a fulana também compra roupa ainda. Começa a andar com a fulana. Tipo, estás a lhe ajudar, não é? Tipo, está te aconselhando, né? Começa a andar
Pai, fala mesmo o que tens que falar. Nós também. Mas o fulano? Mas você tem que orar como dobra o joelho o pastor. O pastor, quando dobra o joelho, essa perna fica assim, essa perna fica... O pastor ora às 5 horas, você também tem que orar às 5. Isso é o que estás a fazer? Não cobiçarás a casa do próximo. Não podes só ver lá um sofá novo. Tá, no estado. Tá. E depois ao que está a bater agora é o quê? Encontraste um lugar numa entrada de hotel. Se foste lá fazer o quê? Às vezes só passaste lá para buscar uma coisa. Se fotaste já, legenda. Grandes coisas estão por vir. Não mente mais. Não mente mais. Jesus mesmo está te olhando, está dizendo assim: eu não morri para ti, para você fazer isso. Quando vais numa festa, tudo que é canto que tem uma luz, estás lá. As pessoas, até os noivos querem fazer fotografia, você não sai. Depois tem essas coisas assim, essas coisas, 360. Qual é o nome? Eunice Noivas. Qual é o nome desse coisa? 360. Você já não desce mais da roda. Também queremos subir, você já não está a descer mais. É só você. Jesus olha para nós e Ele diz assim: esse aqui está a comer comigo, mas o que vai fazer? E a graça dele é que todos os dias Ele olha para nós e Ele diz: me pergunta. Qual é a pergunta? Sou eu, Senhor. Sou eu. Sou eu. Senhor, sou eu. Todos os dias antes de orar, você tem que parar e ser tomado por um temor tão grande é que você vai dizer: Senhor, nas grandes ou nas pequenas coisas, nas conscientes ou nas inconscientes, Deus. Porque, queridos, existem coisas que nós fazemos que não nos trazem danos momentâneos, mas nós estamos a prolongar danos para nós a longo prazo. Não traia o mestre. Tarde ou cedo essa conta vai chegar. Diga para a pessoa que está perto de ti, diga: não traia o mestre. Ela não entendeu. Viste que ela não entendeu? Ela ainda continua distraída. Ele fala de novo, fala: estás a entender? Não traia Jesus. A pergunta é: sou eu? Sou eu? Eu ainda não consegui romper tudo que eu preciso entender nessa ministração. Esse sou eu. Está a me entrar na cabeça e eu estou aqui a entender. Oh Deus! E o mais bonito é que Jesus está ali. E você lembra que eu disse que o olhar dele é penetrante. Eu vejo o olhar de Jesus como um espelho. Mas não qualquer espelho. Me deram de prenda esse espelho e eu fui perceber algo incrível. Enquanto eu olhava, eu percebi algo extraordinário. Filho, vem aqui me ajudar. Olha que interessante. Esse é o olhar de Jesus. Quando você olha para Ele, Ele acende algo. Quanto mais você olha para Ele e deixa Ele te olhar, a intensidade da luz aumenta. E vai aumentando, e aumentando, e aumentando, e mudando de cor e de figura, para que você veja você mesmo nas diversas maneiras. Você observa, sem Jesus. Sem Jesus. Agora é a hora de apagar. Vai apagar. Sem Jesus, a intensidade baixa. Sem Jesus, você começa a perceber que a luz apaga. A luz diminui. E todos os dias você tem que olhar para Ele. Ele diz o quê? Eu sou a luz do mundo. Você olha, a luz ilumina dentro de você. Você observa, a intensidade da luz vai aumentando. Fica sem Ele, Ele apaga. E todos os dias você vem no culto e diz: Senhor, não apaga essa luz. E não sei se já partilhamos aqui, mas esses dias o
o pastor levou o Mahat para dormir, colocou na cama. E enquanto ele ia sair, apagou a lâmpada no quarto deles. E o Mahat disse: papai, não apaga a luz. E não fecha a porta. E de novo eu me vejo dizendo o quê? Sou eu? Papai, não apaga a luz. E não fecha a porta. Eu quero continuar todos os dias dizendo: Jesus, sou eu. Eu quero te ver. Quando eu dizer: Senhor, sou eu. Olha para mim, sou eu. Se eu não apagar a luz, eu quero ver, sou eu. Tudo que está escuro dentro de mim, Senhor Jesus, remove. Jesus, sou eu. Sou eu, Jesus. E todas as vezes que você lê a Bíblia, Ele responde. E vem para nós um refrigério. Enquanto Ele está no Getsemane, em Lucas, capítulo 22, versículo 40, Ele diz assim: orem para que não entreis em tentação. Todos os dias você para e diz: Senhor, sou eu. Aí você diz o quê? Espírito Santo, me ajuda para que eu não entre. Quando você olha para Jesus, Jesus olha para ti. Quando você olha para Jesus, a luz se acende dentro de ti. Ele te mostra: isso aqui não quero, está me trair. Isso aqui permanece, é bom. Isso aqui eu não quero, te afasta de mim. Isso aqui eu quero, te aproxima de mim. Isso aqui não tem que permanecer dentro de ti, porque isso faz com que o que habita dentro de ti é escuridão. Mas isso aqui não, isso pode permanecer. E então você vai se enchendo dele. E todos os dias você ouve o Espírito Santo dizendo: ore para que você não entre em tentação. E o mesmo versículo, ainda dirigindo-se aos discípulos, o mesmo texto, no mesmo capítulo de Lucas 22, no versículo 46, ele diz de novo: porque estás dormindo, levantem-se, orem, para que não entrem. Quando você se perguntar: sou eu, Senhor, que você possa parar e dizer: Jesus, eu estou a olhar para ti e o que eu vejo não é muito bom. Não apaga a luz, não fecha a porta. Não consigo sem ti. Onde será que eu estaria se não fosse o teu amor? Onde eu estaria se não fosse a tua graça? Nós vamos tomar a ceia agora. Examine o teu coração e pergunte para Ele: Jesus, sou eu. Jesus, eu não quero. Eu não quero. Não quero ser aquele. Não quero. Obrigada, Pai. Não quero, Jesus, ser aquele que vai te trair. E sabes, obrigada, Espírito Santo, se em algum momento você percebeu que durante essa semana, no falar, no pensar, no agir, o traíste para conseguir mais alguma coisa, mais reconhecimento, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo. Esse é o momento que você tem de dizer: Jesus, era eu, mas me perdoa. Ainda tem graça disponível para ti. Ainda tem oportunidade de recomeço para ti. O que aconteceu ontem pode ser invalidado numa atitude de dizer: Jesus, eu assumo a responsabilidade. Eu admito que eu não estou a ser quem realmente eu deveria ser. Me perdoa. Me dá mais uma chance. Me perdoa. Não quero que a graça vire desgraça. Me perdoa. Eu quero voltar a esse primeiro amor. Feche teus olhos. Pergunte para Ele: sou eu, Jesus? Deixa Ele te mostrar alguma coisa. Fale com Ele, tire 2 minutos. Fale com Ele.
Se em algum momento você quiser aceitar a Jesus, aí onde você está, levante a sua mão. Aí mesmo no teu lugar, coloque-se em pé. Oh, meu Deus. Igreja, continue de olho fechado. Continue de olho fechado e comece a perguntar para Ele. Pergunta mesmo para Ele. Eu não posso fazer essa pergunta por você porque eu não conheço a tua vida. Mas Ele te conhece. Lhe pergunta, diga: Jesus, sou eu. E em seguida, rapidamente, não espere, já diga: Jesus, me perdoa. Se tiver vir alguma cena, alguma coisa na tua cabeça agora, isso não é coisa da tua cabeça. Isso não é coisa da tua cabeça. Ele está a te mostrar alguma coisa.